Você já ouviu falar de Robert Picton, o fazendeiro canadense que ficou conhecido como o serial killer mais notório da história do Canadá? Por trás de uma fazenda aparentemente comum, escondia-se um dos crimes mais macabros já investigados no país. Um caso que envolve prostituição, drogas, negligência policial e corpos que simplesmente desapareceram. Robert William Picton nasceu em 24 de outubro de 1949 em Port Coquitlam, uma comunidade rural próximo a Vancouver, no Canadá. Ele cresceu em uma família disfuncional, marcada pela pobreza e pela vida dura no campo. Seus pais, Leonard e Louise, administravam uma pequena fazenda de porcos. A infância de Robert foi cercada de dificuldades. Sua mãe era descrita como severa e dominadora, enquanto o pai tinha problemas de saúde e pouco participava da vida familiar. Robert e seus irmãos foram criados praticamente para o trabalho pesado na fazenda, o que fez com que ele tivesse pouco convívio social. A irmã mais velha de Picton, Linda Louise Wright, foi enviada para morar com parentes em Vancouver, pois seus pais achavam que a fazenda de porcos da família seria um ambiente inadequado para criar uma jovem. Robert e seu irmão mais novo, David Francis Picton, começaram a trabalhar na fazenda ainda jovens, e sua mãe era muito exigente, priorizando os porcos em detrimento da higiene pessoal dos irmãos e forçando-os a trabalhar longas horas criando o gado da fazenda. Na adolescência, Robert passou a ser visto como tímido, estranho e solitário. Na escola tinha dificuldades de aprendizado, além de sofrer bullying constante. Louise frequentemente mandava os irmãos para a escola com roupas sujas e sem lavar, cheirando a esterco, o que lhes rendeu o apelido de porquinho fedorento dos colegas. Aos 12 anos, ele começou a criar um bezerro que se tornou seu animal de estimação. 2 semanas depois, por não encontrá-lo depois da escola, ele foi instruído a verificar o celeiro e ficou perturbado ao encontrá-lo abatido. Picton abandonou a escola em 1963 e começou a trabalhar como açougueiro. Ele continuou a fazê-lo por quase 7 anos antes de sair para trabalhar em tempo integral na fazenda. Com o tempo, Robert e seu irmão David herdaram a fazenda. Era um terreno enorme de quase 7 hectares e logo passou a ser conhecido pela vizinhança como um lugar estranho, mal cuidado e com um cheiro forte dos animais. Picton enriqueceu vendendo parte de suas terras agrícolas para incorporadores imobiliários à medida que a economia do Lower Mainland crescia exponencialmente nas décadas de 80 e 90. Ele frequentemente dava festas em uma boate improvisada chamada Pig's Palace, Palácio dos Porcos, que atraía as elites econômicas e políticas de Lower Mainland. Os irmãos Picton acabaram sendo processados pelas autoridades de Port Coquitlam por violarem as leis de zoneamento, negligenciando a agricultura para a qual havia sido zoneado e por terem alterado um grande prédio de fazenda no terreno com o propósito de realizar bailes, concertos e outras recreações. Eles negligenciavam as operações agrícolas e ainda registraram uma instituição de caridade sem fins lucrativos, a Pig Palace Good Time Society, com o governo canadense em 1996, alegando organizar, coordenar, gerenciar e operar eventos especiais, funções, bailes, shows e exposições em nome de organizações de serviços, organizações esportivas e outros grupos dignos. Seus eventos incluíam raves e festas selvagens com profissionais do sexo de Vancouver e reuniões em um matadouro convertido em um lugar de festas. Esses eventos atraíam cerca de 2.000 pessoas e membros do Hells Angels, um grupo famoso de motoqueiros. Eles também eram conhecidos por frequentar a fazenda. Nos anos 80 e 90, a região de Downtown Eastside, em Vancouver, enfrentava uma grave crise social. Era um bairro marcado pelo uso intenso de drogas, prostituição e extrema pobreza. Muitas mulheres que viviam ali desapareciam sem deixar rastros, mas para a polícia esses sumiços eram tratados como algo comum, ligados à marginalidade. A maioria das mulheres desaparecidas eram mulheres indígenas, mulheres com transtornos por uso de substâncias ilegais e trabalhadoras do sexo. Foi nesse ambiente que Robert Picton encontrou suas vítimas. Ele dirigia sua caminhonete pelas ruas do bairro, oferecendo dinheiro, drogas ou simplesmente um lugar para descansar em sua fazenda.
Muitas mulheres em situação de vulnerabilidade aceitavam o convite, sem imaginar que jamais voltariam. Na fazenda, Picton se aproveitava do isolamento do local e do fato de quase não receber visitas. Ali cometia assassinatos brutais, geralmente após consumir drogas ou álcool com suas vítimas. Depois, usava técnicas de descarte que chocaram o mundo. Os corpos eram dissolvidos, picados e até misturados à carne de porco, que era vendida ao público. Nessas décadas de 80 e 90, dezenas de mulheres foram dadas como desaparecidas em Vancouver. E embora os familiares alertassem repetidamente as autoridades, a polícia demorou anos para conectar os casos. Enquanto isso, Picton continuava levando vítimas para sua fazenda. E quanto mais sumiços aconteciam, mais a comunidade questionava. Como tantas mulheres podiam desaparecer sem que ninguém fizesse nada? Apesar do número crescente de desaparecimentos, a polícia de Vancouver demorou a agir. Havia críticas de que as autoridades não davam atenção porque a maioria das vítimas eram mulheres marginalizadas, dependentes químicas ou trabalhadoras do sexo. Ainda assim, algumas pistas começaram a surgir. Em 1997, uma mulher conseguiu escapar da fazenda de Picton, ferida em estado de choque. Ela denunciou que havia sido atacada, mas, surpreendentemente, o caso não foi levado adiante pela justiça por falta de provas. Foi apenas em 2002 que a polícia voltou suas atenções para a fazenda de Picton. Na época, uma denúncia relacionada a armas ilegais permitiu que os investigadores conseguissem um mandado de busca. O que encontraram ali ultrapassou qualquer expectativa. Durante as buscas, surgiram vestígios humanos, objetos pessoais das vítimas e até DNA feminino espalhado pela propriedade. Dentre as coisas mais assustadoras estavam um revólver calibre 22 com um cano adaptado a um dildo, óculos de visão noturna, 2 pares de algema, uma seringa com um líquido azul dentro e um afrodisíaco chamado mosca espanhola. Em uma gravação de vídeo exibida para o júri, Picton alegou ter conectado o dildo à sua arma como um silenciador improvisado. Essa explicação era, na melhor das hipóteses, impraticável, já que um revólver seria quase impossível de se silenciar dessa maneira. A fazenda logo se transformou em uma das maiores cenas de crime da história do Canadá. Robert Picton foi preso em 22 de fevereiro de 2002. Inicialmente acusado de posse de armas, rapidamente se tornou o principal suspeito dos desaparecimentos. As escavações de sua fazenda duraram meses e mobilizaram dezenas de equipes de perícia. Cada novo detalhe revelado, a opinião pública ficava em choque. E a pergunta que pairava no ar era: quantas mulheres realmente foram mortas por Robert Picton? O julgamento de Robert Picton começou em 2006, 4 anos após a sua prisão. Ele enfrentava acusações de ter assassinado dezenas de mulheres, mas para tornar o processo viável, a promotoria decidiu focar em 6 casos principais, todos com provas sólidas de DNA. No tribunal, a perícia revelou detalhes chocantes. Fragmentos de ossos, roupas e objetos pessoais das vítimas foram encontrados espalhados pela fazenda. Mas o mais perturbador foi a suspeita de que Picton teria misturado restos humanos à carne de porco que distribuía para consumo. Outra alegação foi feita de que ele alimentou os corpos das vítimas diretamente para seus porcos. Durante o julgamento foi revelado que Picton teria se vangloriado de seus crimes a um colega de cela. Ele chegou a dizer que havia matado 49 mulheres e que só não chegou ao número 50 porque foi pego antes. Em 2007, após um julgamento que chocou o Canadá e ganhou repercussão mundial, Robert Picton foi considerado culpado de 6 assassinatos. A pena, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos, a sentença mais severa prevista pela lei canadense na época. Apesar da condenação, muitos acreditam que Picton foi responsável pela morte de mais de 60 mulheres. Até hoje não se sabe ao certo quantas vítimas ele fez desaparecer na fazenda. O caso Robert Picton se tornou um dos episódios mais perturbadores da história criminal canadense. As revelações sobre a brutalidade dos crimes e a forma como as vítimas foram tratadas geraram uma comoção nacional. A investigação foi duramente criticada. Muitos acusaram a polícia de negligência e preconceito, já que a maioria das vítimas eram mulheres marginalizadas, dependentes de drogas ou em situação de prostituição. Familiares afirmam que se as denúncias tivessem sido levadas a sério desde o início, dezenas de mortes poderiam ter sido evitadas.
Em 19 de maio de 2024, Picton foi atacado por outro prisioneiro na instituição Port Cartier, em Quebec. O prisioneiro Martin Cherest, descrito como tendo um histórico de agredir outros prisioneiros, pegou um cabo de vassoura, quebrou e o enfiou no rosto de Picton. Os agentes penitenciários intervieram, algemaram Cherest e o levaram para a unidade de intervenção estruturada. Picton foi transportado de helicóptero para um hospital, mas acabou falecendo na cidade de Quebec devido a complicações das lesões provocadas pelo ataque em 31 de maio. Em julho de 2025, Cherest foi acusado de assassinato pelo caso Robert Picton. Todo esse caso reacendeu debates sobre a proteção de mulheres em situação de vulnerabilidade e sobre como a sociedade muitas vezes ignora quem vive à margem. Também provocou mudanças em protocolos de investigação e maior pressão para que desaparecimentos sejam tratados com seriedade, independentemente da origem social da vítima. Em 2009, o final da quarta temporada de Criminal Minds, em 2 partes, To Hell and Back, baseou o enredo no caso de Picton. Embora os nomes locais tenham sido alterados, o personagem de Picton se chamava Mason Turner e os atos se passaram em Ontário em vez da Colômbia Britânica, muitos detalhes importantes foram usados, incluindo os 2 irmãos que viviam em uma fazenda de porcos decadente e que sequestravam prostitutas e mulheres vulneráveis. Esse foi o caso de Robert Picton, fazendeiro que se tornou um dos serial killers mais assustadores do Canadá. Para você, o que choca nesse caso? A brutalidade dos crimes ou a forma como a sociedade e a polícia demoraram a agir? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever para conhecer mais histórias reais do mundo True Crime.